Olá, eu sou Silvia Vinhas. E eu sou Malu Mota. Está no ar mais uma edição do Notícias em Foco. Publicar fotos e mensagens já virou uma rotina e, por vezes, até uma verdadeira mania. Quem nunca? O difícil é encontrar alguém que não esteja conectado. Mas, apesar de parecer um território livre, o mundo virtual tem regras. Além dos chamados crimes cibernéticos, a lei brasileira também prevê punição para quem publica a imagem de outra pessoa sem o consentimento dela. Todos os dias, o Brasil registra pelo menos 366 crimes cibernéticos. É o que aponta um levantamento feito pela Associação SaferNet Brasil, em parceria com o Ministério Público Federal. Em todo o ano de 2018, foram contabilizadas quase 134 mil queixas de delitos virtuais, um salto de quase 110% na comparação anual. O aumento de crimes cibernéticos ele tem muito a ver com o aumento do uso da internet também. E tem outra relação, eu acho que as pessoas ficaram mais encorajadas a comunicar o crime, né? Eu acredito que se houve um aumento, provavelmente esse número ele não passa tudo que de fato tem acontecido, porque tem muitos crimes que as pessoas se sentem até envergonhadas e não querem falar, né? Ou então caiu um pouquinho na banalidade, como pegar senha e de cartão de crédito, né? É incrível como algo tão grave às vezes cai na banalidade e fala, não, para que eu vou comunicar se eu não vou conseguir ressarcir, né? Mas tem, inclusive nós temos delegacias especializadas em crimes virtuais hoje. Miriam Gomes é advogada e autora do livro Direito à Imagem nas Redes Sociais. Segundo ela, nos últimos anos, houve aumento no número de casos na justiça envolvendo o uso ou divulgação indevida de imagens. O direito à imagem, ele tem a ver com o consentimento. Eu só posso publicar, postar a imagem de alguém se a pessoa consentir. Eu posso postar a minha, eu posso, quiçá, postar dos meus filhos que são menores, né? Mas pode ser que um dia ainda eles me perturbem e digam, olha, você postou aquela foto que eu não gostei, né? Mas eu não posso postar a foto de um terceiro sem consentimento dessa pessoa. Isso muitas pessoas ainda não sabem, só que isso faz parte do Código Civil desde 2002, né? A imagem ela é um direito fundamental, como é a privacidade, como é a honra, como é a intimidade. Ela está no mesmo nível, não tem diferença alguma. O direito da imagem faz parte dos chamados direitos da personalidade, que atingem sem distinção todas as pessoas. A imagem que nós chamamos no direito de imagem atributo, né? A gente tem o que chama de imagem retrato e imagem atributo. Imagem retrato são as minhas características físicas, inclusive minha voz, né? Agora, a imagem atributo foi tudo aquilo que eu fui construindo ao longo da vida. Né? Então, a construção da sua imagem. Então, hoje, às vezes, postar uma imagem, que seria uma imagem retrato física numa rede social, acaba maculando a sua imagem social. Né? As coisas elas estão muito ligadas e as pessoas não percebem isso. O simples fato de não ser consentido já é um caso de justiça. Né? Ela já pode pedir que a imagem seja retirada. E se aquilo causou qualquer abalo moral, ela pode pedir indenização por danos morais. Para você divulgar a imagem de alguém, tem que ter o consentimento. A garantia dos direitos de dados pessoais e principalmente da imagem é assegurada também pelo Marco Civil da Internet. Ele foi sancionado em 2014 e regula os direitos e deveres dos internautas no Brasil. Na verdade, o Marco Civil ele regula a internet e a responsabilidade dos provedores pelo que é postado. Né? Por isso que no meu livro eu trato num período, na hora que eu falo do direito à imagem, eu tenho que falar do Marco Civil da Internet, porque durante muito tempo, antes do Marco Civil da Internet, tudo que eu postava, né, eu postei no Facebook, é claro que é mais ou menos como aquela ação de trabalho, você entra com ação com quem é mais poderoso, né? Então eu postei a imagem de alguém no Facebook, a pessoa se sentiu ofendida, ela nem entrava contra mim, ela entrava contra o Facebook, foi o instrumento utilizado para fazer a divulgação. Antes do Marco Civil da Internet, ninguém sabia, os tribunais eles divergiam muito, ninguém sabia quem era responsável pelo quê. Com o Marco Civil da Internet ficou claro o seguinte, o provedor de internet ele só vai ser responsável a partir do momento que ele for notificado ou cientificado que não tem o consentimento e que ele precisa retirar aquela imagem e ele não o faz. Daí ele paga a multa.
Segundo a advogada, é preciso tomar cuidado com a violação de direitos de imagem, principalmente nas redes sociais, já que é difícil encontrar quem não esteja conectado. O Facebook ainda lidera o ranking em números de usuários, com mais de 2 bilhões e 200 milhões de cadastros desde que foi criado em 2004. Desse total, estima-se que 127 milhões são brasileiros com contas ativas mensalmente. O Instagram também passou da casa de 1 bilhão de pessoas cadastradas, impulsionado pela onda de selfies. Eu sempre falo para a pessoa evitar ao máximo tirar uma selfie que tenham pessoas identificáveis, porque hoje a lei diz o seguinte, a lei não, né? A interpretação dos tribunais diz o seguinte, a pessoa em local público ela não pode ser de fácil identificação, e se você tirou uma foto de um local público e você comercializou aquela foto e eu consigo ver que eu tô lá na foto, eu tenho direito à indenização, porque você comercializou a minha imagem. Então, você pode, por exemplo, numa manifestação, você pode fazer captação da imagem, mas você não pode, ao ponto de eu conseguir identificar alguém, né? Então, eu tirei a minha selfie. Se eu quero postar nas redes sociais, eu preciso apagar quem está lá. Mas Miriam aponta outra mídia social que ganhou espaço e requer atenção. E o interessante que se você pensa só em Facebook, Instagram, mas hoje o que nós temos muito são os grupos de WhatsApp, né? Então, o grupo do condomínio, o grupo não sei onde, que divulga a imagem da pessoa sem ela autorizar, né? As pessoas acham que ali tem uma certa intimidade maior ainda que a intimidade que as pessoas têm nas redes sociais, que muitas vezes você não conhece as pessoas das redes sociais, que é diferente dos seus grupos de WhatsApp, que normalmente você conhece essas pessoas, só que não te dá o direito de divulgar a imagem de ninguém. A imagem que eu recebi da pessoa, né? Então eu recebi uma imagem sua pelo WhatsApp, essa imagem eu mandei para você. Você não tem o direito de divulgar para outras pessoas no grupo ou coisas parecidas. Tem muitos casos na justiça hoje. No Tribunal de Justiça de São Paulo tem vários casos pedindo indenização. A advogada ressalta que cautela e respeito no uso da imagem devem ser a regra em qualquer situação. É um mundo virtual, mas é um mundo já regulado, né? Não fiquem achando, e tem muita gente que acha sim, que tudo que ela escreve ali, isso não dá em nada. Se aqui no mundo real é difícil provar quando a pessoa faz alguma coisa errada, no virtual é muito fácil, porque você tem tudo aquilo registrado. Um relatório do Banco Mundial listou os países que mais trabalham pela paridade de gênero, ou seja, que tentam reduzir as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O relatório global de paridade de gênero, divulgado pelo Banco Mundial, mostra os locais em que as mulheres trabalham nas mesmas condições legais que os homens. Bélgica, Canadá, França, Islândia, Letônia, Luxemburgo e Suécia são os países que atingiram 100 pontos, que é o índice máximo da escala de 0 a 100. O Brasil ficou com 81,9 pontos. O relatório indica o quanto as mulheres têm acesso a empregos e são protegidas por leis contra a discriminação de gênero e assédio sexual no ambiente de trabalho. Os critérios de avaliação levam em conta ainda a participação econômica e oportunidades, nível educacional, saúde, sobrevivência e empoderamento político. Na média global, apenas 3/4 dos direitos trabalhistas são os mesmos para homens e mulheres. Nos países em desenvolvimento, as mulheres ocupam menos cargos de liderança e têm menos representação em conselhos administrativos. O relatório global de paridade de gênero aponta que um dos maiores desafios será aumentar a presença feminina em áreas emergentes, principalmente em profissões ligadas à tecnologia. Trabalho remoto, aulas online, encontros virtuais. 2020 foi um ano de grandes surpresas e adaptações. E para as empresas, não foi diferente. A pandemia acelerou uma tendência que já estava em andamento, digitalizando cada vez mais os processos que estão no nosso dia a dia. A necessidade de isolamento e redução das atividades presenciais acelerou a transformação digital durante a pandemia. Segundo a consultoria McKinsey & Company,
Para 92% dos líderes empresariais entrevistados, o modelo de negócio das organizações em que trabalham não sobreviveria à chegada das novas tecnologias sem adaptações. Digitalizar é uma necessidade das empresas e uma necessidade das pessoas, né? Meus filhos tiveram que aprender a fazer aula à distância, né? Eles tiveram que aprender com 5, 6 anos de se digitalizar. As empresas, muito mais, né? O Saulo Sanches é publicitário e especialista em novos negócios. Para ele, a quarentena forçou as empresas a reavaliar modelos de negócio e acesso ao consumidor. Se o teu negócio está fechado fisicamente, como é que você vai atingir seus consumidores e teus clientes? É pelo digital. E aí digital no meio mais amplo, pode ser desde o WhatsApp até criar uma nova perspectiva. Muitas dessas transformações devem permanecer no pós-pandemia. O uso das mídias digitais para divulgação dos produtos e serviços, a venda por aplicativos, adaptação para entrega de produtos e serviços. Esses foram diferenciais para os negócios que conseguiram se manter durante a pandemia. O pai da criatividade é o problema, né? Quando você tem um problema muito difícil, você precisa ser muito criativo para resolver aquele problema. E quanto mais difícil, mais criativo você precisa ser. Então, se tem um momento que a gente está precisando de muita criatividade nesse mundo, é agora, né? Então, quando você for pensar em empreender, você tem que ser muito criativo para resolver novos problemas, né? As pessoas estão tendo novos problemas e quão criativo você vai ser para poder resolver aqueles problemas. O que antes era uma prioridade a ser desenvolvida nos próximos anos, virou realidade em apenas alguns meses. Como se adaptar rápido ao cenário? Esse cenário não vai ser tão breve quanto a gente imaginou no primeiro momento. Então, a gente precisa se adaptar rápido porque a gente está falando de uma maratona, não estamos mais falando de uma corrida de 100 metros. Então, tomar todas as atitudes para adaptação, desde trabalho remoto até interagir com seus clientes de forma remota e até criar uma comunicação à distância. Os desafios são ainda maiores para os novos empreendedores. O Saulo abriu uma agência de marketing digital meses antes da pandemia. A pandemia gerou medo, obviamente, falou, o que vai acontecer, como vai ser a reação dos nossos clientes, como vai ser a reação do mercado, né? E, ao mesmo tempo, gerou uma necessidade de adaptação rápida, né? A grande vantagem de ter começado no ano do corona, se há alguma vantagem, mas eu acho que sim, é porque a gente já começou com uma estrutura de custo baixa. E a gente já começou com uma estrutura já pensando em ter uma abordagem cada vez mais digital. A gente monta grupos específicos para trabalhar e resolver um problema específico. Isso à distância tem funcionado muito bem. Então, no final das contas, tem sido bom para nós. E quais dicas o Saulo pode dar para quem pretende empreender em meio ao difícil cenário de indefinição para os próximos meses? Então, na hora de empreender, pense qual vai ser uma forma nova de você resolver novos problemas. Ou problemas antigos que hoje podem ser resolvidos através de tecnologia. A parte do custo e do fluxo de caixa agora é mais importante do que nunca, né? Então, antes de empreender, converse com as pessoas, entenda as necessidades, saiba tudo sobre as pessoas que estão à sua volta. Mais que consumidores, antes são pessoas. Então, entenda os problemas para você poder entregar de forma criativa uma nova solução. E esse nosso tempo de isolamento tirou o sono de muita gente. Medo, angústia, estresse, ansiedade se tornaram comuns. Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que 41,7% dos entrevistados tiveram distúrbios do sono durante esse período. Situação que inspira cuidados, já que dormir mal pode trazer transtornos e afeta o sistema imunológico. Alterações na rotina, incerteza, medo. Esses são alguns dos fatores relacionados à onda de insônia trazida pela pandemia do novo coronavírus. O Ministério da Saúde entrevistou mais de 2.000 pessoas na pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas. E o resultado revelou que 41,7% dos entrevistados apresentaram distúrbios do sono.
Desde sempre eu fui aquela pessoa que deita e demora horas e horas até conseguir pegar no sono. E com a pandemia eu senti uma piora nessa questão, né? Não só no tempo que eu demoro até pegar no sono, mas também nas noites de sono em si. Eu tenho sentido que elas não têm sido tão bem aproveitadas. Acho que pelo fato de eu estar sempre seguindo a mesma rotina, sempre no mesmo lugar. Pelo menos eu estou isolado desde março, só indo para coisas essenciais. O estudante Leonardo Simidamori é um dos que enfrentam dificuldades para dormir por causa das incertezas e da mudança de rotina causada pelo isolamento. Eu estou vivendo um momento bem intenso, né, da minha vida, que eu estou no último ano da faculdade, então temos a entrega TCC e, enfim, muitas coisas para resolver. Isso somado a esse momento de incerteza, né, que é a pandemia, a gente não sabe quando a gente vai poder sair, quando a gente vai poder ver as pessoas, e, enfim, quando as coisas vão voltar ao normal. Então, acho que isso tudo acaba sendo um gatilho, né, para a ansiedade, que acaba afetando diretamente, né, a qualidade do sono. Além da alteração da rotina, outros fatores influenciam a qualidade de sono, como a ansiedade e o estresse. A neurologista Andrea Bacelar explica quais são os principais distúrbios que tiveram aumento de ocorrência durante a pandemia. A gente tem dois carros-chefes, um é o transtorno da insônia e o outro é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Por que os dois aumentaram? Primeiro, porque a dificuldade para pegar no sono e manter o sono exige um ritmo, exige um hábito. E todo o nosso hábito foi por água abaixo nessa pandemia. Os sincronizadores, que é a luz solar principalmente, a luminosidade dentro de casa, ficaram alterados, então a gente perdeu isso e possibilitou, além da ansiedade, dos medos, das incertezas, isso a gente leva para a cama e piorou a insônia. E o outro é parar de respirar durante a noite, que a prevalência já é muito alta e a gente deixando de fazer atividade física e ganhando peso e dificuldade de procurar ajuda médica, então isso também aumentou. Mas quais as consequências de uma noite mal dormida? Segundo a neurologista, a falta de sono pode acarretar diversas doenças a longo prazo. O fato de estar hipertenso, estar diabético, ganhar peso ou dificuldade em perder peso, baixa imunidade, pegando várias infecções, gripes de rotina, alteração do humor, transtornos de pânico, né, essas crises de ansiedade, isso tudo pode ser consequência de cronicamente estar dormindo uma quantidade de sono menor com uma qualidade de sono ruim. A neurologista aponta outro distúrbio que exige atenção: o excesso de sono. Viu-se que dormir 9, 10 horas de sono também, em médio e longo prazo, terá consequências metabólicas, cardiovasculares, cerebrovasculares. Existem microdespertares ou existem outras questões de sono ainda não diagnosticadas que justificam esse aumento do tempo de sono e essas consequências negativas. Excesso de sono significa dizer, ou eu estou em privação de sono, dormindo menos do que o meu organismo precisa, ou eu estou dormindo um tempo adequado, mas a qualidade desse sono não está boa. Ter sonolência excessiva diurna não é uma prática, não é um hábito natural da vida do ser humano. A gente tem que estar alerta, em atenção durante o dia, para viver uma noite, mais uma noite de sono, para acordar disposto no dia seguinte. Algumas medidas podem melhorar a qualidade do descanso. Uma delas é deixar o ambiente menos iluminado e mais silencioso no final do dia. Evitar distrações antes de dormir também pode ajudar. Procuro não pegar muito em celular ou assistir séries, e que eu não sou uma pessoa que não consegue sentir sono fazendo esse tipo de coisa. Ou lendo livro, ou coisas assim. Eu só vou sentir sono quando o sono vier mesmo. Então eu me esforço ao máximo, deitado na cama, até o sono vir. E às vezes acaba não vindo, e aí sim, depois de muito tempo tentando, às vezes eu recorro a um celular ou alguma coisa. Andrea Bacelar reforça que praticar atividades físicas regulares e manter uma alimentação equilibrada são fatores diretamente ligados à qualidade ao sono. Exercício físico,
é uma via de dupla mão. Fazer atividade física melhora o sono e o sono melhora o desempenho físico, principalmente não somente para atletas, mas para o vigor físico para a população, para a gente não ganhar peso. Alimentação, a gente também tem horários regulares, o nosso corpo também precisa de rotina para alimentação. A gente deve se alimentar no máximo 2 horas antes de ir deitar e, de preferência, alimentos menos calóricos e menos volumosos para que a gente também não prejudique esse sono. Cochilo durante o dia pode ser feito, porém, se isso for um hábito, se isso for uma rotina, e 20 minutinhos só. Como a doutora Andréia falou na matéria, não tem negociação, gente. É preciso manter uma rotina e hábitos saudáveis de alimentação e exercícios físicos. Eu tenho o exemplo da minha mãe. Na pandemia, no primeiro semestre, ela estava em Santos, na casa dela, sem praticar nada. Ficou sem fazer nada o tempo todo. Começou a sentir dores, ficar mal. No segundo semestre, eu trouxe para minha casa aqui em São Paulo. Ela começou a praticar exercício, se alimentar melhor e tá outra pessoa sem dores. Então não tem jeito, tem que praticar exercícios mesmo no isolamento. E para muita gente, esse tempo de isolamento social também foi uma oportunidade de investir nos próprios conhecimentos. Fazer um curso, aprender a tocar um instrumento ou mesmo se dedicar a uma atividade de lazer são maneiras de estimular o desenvolvimento e o equilíbrio pessoal. Durante quase todo o ano de 2020, a pandemia dominou as manchetes dos noticiários. Uma enxurrada de informações que poderia deixar qualquer um à beira de um ataque de nervos. Lidar com essas notícias faz parte da rotina da jornalista Isabela Medeiros. São informações graves, são informações pesadas e que não tem ninguém imune. Então a cabeça ela fica um pouquinho complicada nesse momento. Para desviar o foco, ela criou atividades que ajudam a relaxar o corpo e a mente. Eu já tenho algumas rotinas naturais para lidar com notícia, para lidar com jornalismo, porque senão eu fico louca. Tem minhas plantinhas aqui atrás, que é uma terapia, eu tenho que cuidar delas. Eu faço yoga, eu medito, isso já é de praxe. Só que numa pandemia, vocês acreditam que isso não estava bastando? Não dá, eu tinha que fazer mais coisa, porque é de fato uma enxurrada de informação, é preocupação o tempo todo, não só no campo da saúde, né? Na economia e na política também, que é justamente sobre isso que eu produzo. Então eu precisei desenvolver outras coisas para minha cabeça ficar tranquila. Assim como ela, a maioria dos brasileiros enfrenta uma rotina exaustiva de trabalho. Com o home office, o estresse profissional foi transferido para dentro de casa, levando a um quase esgotamento das nossas emoções. Garantir o próprio bem-estar é uma boa maneira de começar a busca pelo equilíbrio. Um processo que traz benefícios, como explica a coach Lilian Laranjo. Buscar o cuidado pessoal, profissional e emocional leva o indivíduo à diminuição do estresse e da ansiedade. Isso tem comprovação científica. O foco é o equilíbrio na atitude mental positiva. Usar as suas forças de caráter e suas virtudes em seu benefício. O autoconhecimento ele é fundamental para uma vida longa e saudável. A pessoa tem que se comprometer consigo mesmo. Não é fácil sair da zona de conforto. A autodescoberta, às vezes, ela pode ser dolorosa. E descobrir que a responsabilidade do seu bem-estar é sua é primordial. Especializada em desenvolvimento pessoal, Lilian garante que é possível melhorar a saúde mental sem prejudicar as tarefas do dia a dia. Uma das melhores maneiras é administrar o seu tempo. Primeira coisa a fazer é escrever a sua rotina, depois classificá-las por ordem de importância. As de alto impacto são atividades diárias que trazem grande retorno para a sua vida. As de médio impacto são atividades importantes, mas se não forem realizadas, elas não vão interferir no seu objetivo de se cuidar. Geralmente são atividades que trazem consequências a outras pessoas. As de baixo impacto, seria bom fazê-las, mas elas não são atividades urgentes. E as elimináveis
são atividades onde você desperdiça seu tempo. Então, quanto tempo você fica nas redes sociais, no WhatsApp? Então, se você se organizar, você vai conseguir ter um tempo para meditar, ter um tempo para caminhar, para ler um livro, nem que sejam 2 páginas ao dia. O importante é cuidar da mente e do corpo. O ideal, segundo ela, é fazer ao menos 2 atividades que possam trazer sensação de bem-estar. A Isabela, que você conheceu nessa reportagem, já encontrou o caminho dela. Eu gosto muito de dançar, já fiz alguns tipos de dança na vida. E aí, o que eu faço hoje, quando eu chego, eu boto uma música, qualquer uma, e eu saio dançando. Eu fico o dia inteiro presa numa rotina e o dia inteiro tendo que cumprir algumas obrigações. Então, quando eu chego aqui, eu só faço o que eu bem entendo, sem regra, sem rotina, sem um espelho, né? Sem um roteiro, sem nada. Eu só danço. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode acessar também as nossas redes sociais: o Instagram, o Twitter, o Facebook e o YouTube. E para encerrar esta edição, um chorinho. O músico, compositor e professor de violão Carlos Amaral interpreta o clássico Saxofone Por Que Choras, de Severino Rangel de Carvalho. Até a próxima!